Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, tua família, teus negócios, contra a tua mente, seja quebrado agora, que o sangue de Jesus cubra a tua mente. Senhor, tu me tocaste para fazer nessa oração uma oração específica em favor de pessoas que têm tido batalhas na mente, que têm tido tempestades na sua vida e que não estão conseguindo lidar bem com isso. Meu Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça essa pessoa. Eu oro para que o Senhor afaste as tempestades da vida dela e todo dardo maligno lançado contra teus filhos caia por terra. Faço uma oração também, Senhor, por cada inscrito aqui desse canal, que acompanha as orações, que acompanha os propósitos. Guarda eles, Pai. Livra-os de todo mal e desperte-os. No nome de Jesus Cristo, desperte-os para se manterem em vigilância e em oração. Também oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, quebrando completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, toda a influência do mal contra a sua casa, toda a influência do mal contra a sua família. E eu digo, mal, tu não prevalecerá. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Proteja ela, livra ela, dá vida a ela, dá ânimo a ela, dá força a ela, Pai. E no nome de Jesus, nós profetizamos sobre junho de 2026. Lançamos nossas orações sobre junho de 2026. Lançamos nossas declarações proféticas sobre junho de 2026. E oramos para que nenhuma contrariedade, nenhuma resistência espiritual, nem nada que tenta atravessar o nosso caminho venha prevalecer. Nós repreendemos toda obra de atravessadores. Repreendemos tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para tirar oportunidades e declaramos: o mês de junho de 2026 será um mês de grandes oportunidades. Estaremos guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Nada nos roubará. Chegaremos ao meio do ano, já com resultados do ano inteiro. Cremos, ó Deus, na bênção do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Tu és o Deus da nossa providência, tu és o nosso sustentador e oramos para que cada dia do mês de junho seja sustentado sobrenaturalmente pelo Senhor. Oramos por grandes portas, oramos para que o Senhor venha derramar da sua graça, venha derramar do seu favor sobre nós e sobre todos da nossa família. No nome de Jesus, Senhor, libera do teu poder. Libera da tua graça agora. Senhor, toda pessoa que está atada espiritualmente, que está presa espiritualmente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vida a ela, Pai. Dá vida a ela. Em nome de Jesus eu oro para que a vida do Senhor a toque. Toque com o teu poder, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que está angustiada, toda pessoa que está aflita, toda pessoa que entrou aqui nessa oração preocupada com o filho, preocupada com uma situação, porque o Senhor me mostrou tempestade. Senhor, eu oro agora para que o Senhor traga calmaria para dentro desse coração, que ela saiba que Jesus está com ela, que ela tenha certeza de que o Senhor está conosco e que nenhum mal vai acontecer com ela, com a sua casa, com os seus filhos, com a sua empresa, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos e liberamos essa palavra, Pai, sobre a vida de cada pessoa. E se você crê nessa palavra profética, declare: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior. Coloque a sua fé, a sua confiança no Senhor. E você que anda dormindo aí espiritualmente, desperta. Você que anda dormindo, em nome de Jesus Cristo, desperta agora.
Desperta agora, o Senhor está falando contigo. Eu quero dar um testemunho que nós recebemos aqui da Cris. Olha, a Cris acompanha a gente aqui nas orações e olha só o que ela escreveu para a gente. Já faz mais de 1 ano que eu sigo você e agora meu marido também. Tem sido bênção nas nossas vidas. Em abril de 2024, meu marido teve um tumor cerebral. Ele operou, fez rádio, químio e hoje não há mais sinal da doença nem recidiva. Temos fé na cura total e completa. Meu marido está perfeito, estamos aqui pela graça de Deus. Obrigado por nos ajudar a permanecer firmes nos propósitos. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Que Deus abençoe, Deus é fiel, Deus é Deus de milagres, Jesus cura. Jesus cura, Jesus, certo? Desconfie de tudo que não aponta para Jesus, porque quem salva aqui é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem dá vida é Ele, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? Diga assim comigo: celebramos o nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Glória a Deus. Deus me deu uma palavra. Como lidar? Está preparado aí? Como lidar com gente que não gosta da gente? Como lidar com gente torcendo contra você? Aí você diz: não existe isso. Quem é que vai torcer contra mim? Eu vou dizer uma coisa para você. Descobri que tem gente que torce contra a gente. Descobri que na vida há pessoas próximas que podem torcer contra a gente. Essa palavra aqui vai abrir muito os teus olhos. Você vai identificar quem torce contra você. É por isso que eu quero pedir a cada pessoa que está aqui, que compartilhe essa oração. Você que tem filhos mais jovens, você que tem filhos que já são casados, manda para eles essa oração. Sabe por quê? Porque eu estou pedindo para você compartilhar, não só para você ser abençoado, mas também para você abençoar. É porque tem muita gente que às vezes não tem experiência de vida e que pensa, sabe, que todo mundo é amigo, que todo mundo quer bem, que todo mundo tá ali torcendo para a tua vitória. E na verdade, gente, tem muito pouca gente torcendo para a nossa vitória. Tem muito pouca gente torcendo para que a gente seja bem-sucedido. Eu observei na vida que tem gente que torce para você se dar mal. Aí você diz assim: misericórdia, misericórdia mesmo, mas é a verdade. E a Bíblia fala de um homem chamado Simei. E Simei não representa apenas um homem e uma família, ele representa também o que os demônios fazem, o que os demônios influenciam na vida de uma pessoa para ela torcer contra você. Esse episódio está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 e 6, que diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E aqui continua o relato. Esse homem aí chamado Simei, Davi estava tendo que fugir de Jerusalém, porque Absalão usurpou o trono. E para não dar uma mortandade, Davi foi prudente e se retirou. Claro que depois Davi voltou, retomou o reino, Absalão foi morto. Mas esse homem Simei que aparece aqui, esse homem, enquanto Davi estava como rei, ele estava em silêncio. Mas foi só Davi se retirar de Jerusalém e ele começou a amaldiçoar, a tirar pedras, porque na verdade nunca aceitou Davi como rei. Tem gente que nunca vai aceitar você como uma pessoa próspera, nunca vai aceitar você como uma pessoa vencedora. Infelizmente, o ódio que as pessoas têm, a raiva, muitas vezes fica oculta, fica ali encoberta dentro do coração da pessoa. Quem foi Simei?
Simei, ele representa todos aqueles que não suportam ver você no lugar que Deus te colocou. A inveja de ontem tem o mesmo rosto da inveja de hoje. Não mudou. A pessoa que te odiava ontem, continua te odiando hoje. Tinha inveja ontem, continua tendo inveja hoje. A única coisa que pode mudar isso é Deus. Só Deus. Deus é o único que tem poder. E Simei era da família de Saul. Ou seja, para ele, Davi, ele era um traidor. Para ele, Davi era uma pessoa má. Para ele, Davi não era legítimo, não era levantado por Deus na cabeça dele. Sintomas da síndrome de Simei. Inveja disfarçada de opinião. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu acho que ele deveria se portar diferente. Eu acho que o que ele está fazendo aí é demais, o que ela está fazendo aí é só para se mostrar. Eu acho. Opinião disfarçada de inveja. Críticas constantes e maldosas. Gente, quando alguém te critica maldosamente, essa pessoa, ela está com inveja de você. Ainda mais se a pessoa critica você sempre. Está sempre te atacando, está sempre falando mal, está sempre inventando uma coisa. Você não está vendo que é o inimigo usando essa pessoa? Essas críticas que vêm contra você são, envenenadas de inveja. A terceira característica de uma síndrome de Simei é a alegria com a queda do outro. Davi lá enfrentando o pior dia da vida dele e Simei aplaudindo. Infelizmente, há muitas pessoas que aplaudem a queda dos outros. Aplaudem quando as coisas não dão certo. Aplaudem quando algo ruim acontece. E nós devemos entender e perceber que esse espírito, ele é muito, eu posso dizer, camuflado. Ele é um camaleão. Porque você não consegue ver ele no dia a dia, mas ele está ali. Ele está mantendo todo aquele sentimento ruim dentro dele. Ele está alimentando algo contra você. Ele torce para que as coisas deem errado para você. É o desejo secreto também de ocupar o lugar do próximo. Tem gente que não aceita que você estivesse num lugar, porque eles queriam estar nesse lugar. Corações doentes, preste atenção, corações doentes transformam frustrações em ataques. Uma pessoa que está doente emocionalmente, ela vai transformar aquela frustração em ataque. Nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes nós estamos lidando não só com uma pessoa, mas estamos lidando com um demônio que está tentando, destruir você, que está tentando minar a sua credibilidade, minar o seu nome contra outras pessoas. Então, o diabo, ele é muito astuto. Ele levanta pessoas, ele contamina pessoas para se juntarem contra você. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida, esse mal não vai prevalecer na tua vida. Deus vai te dar a vitória, Deus luta por você, Deus sabe. Olha, é perigoso a pessoa que se levanta contra uma pessoa que é inocente, contra um homem inocente, contra uma mulher inocente, contra uma família inocente. O que a Bíblia ensina? Davi não revidou. Sabe por quê? Porque ele sabia que foi levantado por Deus. Se você sabe que quem te deu essa prosperidade é Deus, se você sabe que quem tem te abençoado é Deus, se você sabe
que esse cargo, sabe, essa oportunidade de gerência ou qualquer outra coisa que Deus está fazendo de bom, foi Deus que fez na tua vida, fica tranquilo. Você não precisa revidar os ataques. Você não precisa ir para cima. Você pode confiar em Deus. Você sabe quando que você tem que ir para cima de uma coisa dessa? Quando Deus te tocar. Porque há casos que Deus vai nos tocar para não aceitar certas coisas. Mas se Deus não te tocar para revidar, fica em paz e deixa Deus lutar por você. Tem coisas que Deus ele nos pede para nos posicionar e tem outros que ele diz, calma aí, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer algo aqui. Em Romanos 12:19 a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. O que a Bíblia está dizendo é, você não precisa ficar preocupado, porque Deus vai agir. Porque isso aí está irritando Deus também. A injustiça irrita a Deus. A injustiça não é uma coisa assim que Deus vai, sabe, tapar os olhos e vai... Não passa por Deus. Gente, não passa por Deus. A injustiça não passa por Deus. A maturidade espiritual de uma pessoa, lembra que eu falei de maturidade hoje pela manhã de crescimento? Não se mede pela resposta ao aplauso, mas pela reação à afronta. Como que você vai reagir? Como que você vai reagir diante da afronta? É por isso que Davi tem o que muitos de nós às vezes não têm, que é a inteligência emocional. Quem reage à provocação perde o controle e acaba transferindo o poder a outra pessoa. É isso. Quando você não sabe se controlar, você está transferindo o poder. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Olha que forte isso. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Por isso que a gente tem que cuidar. O ressentimento está corroendo aquela pessoa. E se eu agir da maneira errada, aí eu vou desencadear uma coisa pior ainda. Então eu preciso me manter calmo e esperar em Deus. Mantenha-se calmo. Mantenha-se calmo e deixa Deus operar em teu favor. Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Vou me manter calmo, em nome de Jesus. Amém? Vou me manter calmo, vou deixar Deus trabalhar, vou deixar Deus agir na minha vida. Relações saudáveis nascem da graça e não da competição. Por isso, a psicologia, ela já confirma o que a Bíblia já dizia. Quem alimenta inveja se destrói por dentro, não faz bem. E para encerrar, como lidar com esse cimês? Não absorva as pedras, as palavras tóxicas que dizem de você. As pessoas sempre vão falar coisa. As pessoas vão ser injustas. As pessoas vão ser maldosas. As pessoas vão querer te atacar. Estabeleça limites saudáveis, certo? Se afaste quando é necessário se afastar. Foque no seu propósito e não na crítica. Porque grande parte das conversas, das fofocas, gente, é mentira. Grande parte do que vem, do que as pessoas falam, é mentira. É muitas vezes alguém querendo tomar o teu lugar. E sabe, existe uma onda hoje aí, onde as pessoas surfam por meio da crítica. Só que isso não prevalece. E um detalhe, as pessoas pensam que não existe justiça. Nem a justiça de Deus e nem a justiça dos homens. Que tudo vai ficar por isso mesmo. Não, não vai ficar. Eu quero dizer para você, que é meu irmão em Cristo, a justiça de Deus não falha. E Deus pode inclusive usar a justiça dos homens. Deus usa a justiça dos homens e Deus também opera a justiça. Confie que Deus cuida da justiça. Você não pode escolher, sabe, ser apedrejado ou não, mas você pode escolher não carregar o que fazem contra você, o que lançam contra você. Então, eu não tenho como impedir que algumas pedradas, sabe, doloridas, sejam lançadas, mas eu posso decidir não carregar essas pedras.
Eu posso deixar elas pelo caminho. Eu posso continuar confiando na justiça de Deus. E foi o que aconteceu com Davi. Davi retornou. E daí perguntaram, o que nós vamos fazer com ele? O que Davi fez? Entregou nas mãos de Deus. É isso que você tem que fazer. Eu deixo essa palavra no teu coração. Receba essa instrução, essa direção do Senhor na tua vida. Amém? E eu quero pedir também para você que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Tivemos nosso programa hoje de televisão na Rede TV e eu quero pedir para você, continue orando por nós, para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga manter esse programa. Eu fiz um contrato por mais 6 meses desse programa e Deus sabe que é desafiador para a gente, mas ao mesmo tempo estamos confiando no Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor não falha. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero lhe convidar, nesse domingo nós vamos ter começa agora esse domingo, 3 domingos proféticos, aonde nós vamos, às 9h30 da manhã, nós vamos profetizar o novo de Deus. Exatamente, é isso que Deus tem me tocado muito, que eu preciso profetizar o novo de Deus. Eu vou estar trazendo uma ministração especial e depois eu estarei profetizando. Eu vou liberar 5 palavras sobre o novo de Deus na tua vida. Cada domingo vão ser 5 palavras, amém? Você vai ser tocado aí, você vai absorver essas promessas de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E se você quiser estar no presencial, você que mora no Rio Grande do Sul, vem estar com a gente. Faz esse propósito de 3 domingos. Começa agora nesse domingo, 9h30, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer estar junto com você, certo? Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vem estar com a gente. E se você não puder estar no presencial, acompanhe online. Quem puder estar no presencial, ter uma experiência diferente, vem estar aqui com a gente em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa oração. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, amigos, parentes, pessoas próximas, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10 pessoas. É necessário uma ação. Faça uma ação. Nós vamos orar, eu vou orar por você. Para que tudo aquilo que é contra você caia por terra. Estamos também consagrando o mês de junho de 2026. Mas eu quero pedir um ato agora seu de fé. Você vai compartilhar aí com 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10. Se puder, sabe, mandar para mais, manda para mais. Mas vamos, no mínimo, mandar para 10 pessoas. Amém? Faça algo. É necessário você usar a fé. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E outra coisa, amanhã, domingo, primeiro dia da semana, eu quero ver todos vocês na oração aqui às 6 da manhã. Amém? Nós estamos consagrando mês a mês. Não vamos quebrar esse propósito. Eu convido você a estar aqui, acordar e coloca o relógio aí para despertar no teu celular. Coloca aí para despertar para você não perder. Vamos orar?
Eu gostaria de, antes de fazer essa oração, que você fizesse essa primeira oração comigo. Amém? Em o nome de Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu creio no teu poder, eu creio na ação do Espírito Santo e eu creio que Deus é justiça na minha vida. Que todo aquele que está falando mal de mim, que todo aquele que está torcendo contra mim, que toda inveja direcionada a mim, à minha casa e ao meu trabalho, caia por terra agora. Eu entrego nas mãos de Deus toda inveja contra mim, toda murmuração, toda difamação, toda invenção contra mim e contra a minha casa. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Eu coloco nas mãos de Deus todo aquele que tem um desejo oculto contra mim, todo aquele que quer ver o meu mal, que quer ver eu quebrar, que quer ver eu ser envergonhado. Eu coloco nas mãos de Deus agora. Está nas mãos de Deus. Eu coloco nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, nós oramos cancelando completamente todo o plano do inimigo contra nós e contra nossas casas. E declaramos que nenhum mal prevalecerá, que nenhuma arma forjada terá sucesso contra nós e contra a nossa casa. Quebramos o poder do inferno, quebramos a influência do mal e declaramos vida. Vida sobre essa pessoa, vida sobre essa casa. Que caia por terra tudo aquilo que é laço, que caia por terra tudo aquilo que é engano. E nós declaramos: haverá vitória, haverá conquista, haverá rompimento e haverá avanço. No nome de Jesus Cristo, consagramos o mês de junho ao Senhor, para que seja um mês de grandes vitórias e das oposições caindo por terra. No nome de Jesus, nós declaramos que teremos um grande avanço, que daremos um grande salto no mês de junho para a glória de Deus. Nós consagramos junho de 2026 e te pedimos, Pai, guarda a nossa casa essa noite, proteja a nossa casa, livra a nossa casa de todo mal. E nós oramos, Pai, pedindo a cobertura do sangue de Jesus sobre nós e sobre todos a nossa casa. Que toda inveja direcionada contra nós seja destruída, acabe completamente e declaramos vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração agora com pelo menos 10 pessoas. A fé sem obras é morta. Manda aí para 10 pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.